no modo bem geral, aprendemos então que os estados físicos das substâncias são esses, né? Sólido, líquido e gasoso. Mas por que falamos sobre isso? O que isso na verdade importa para que nós possamos entender o que vem ser uma mistura? Legal? Hoje nós iremos então observar que quando se fala de mistura, muitas das vezes a gente parte para o lado mais clássico das misturas. Por exemplo, água e sal, água e açúcar. Legal? Como por exemplo, nessa simulação. É muito comum nós observarmos, por exemplo, quando se fala de mistura, a gente lembra logo que água e sal, então água e açúcar. Um outro exemplo bem prático aqui é a utilização de potássio em água, uma reação altamente explosiva, né? Podemos dizer assim, potássio, um material sólido colocado em água. Ao se dissolver na água, libera uma tremenda quantidade de energia. Um outro tipo de mistura que a gente também pode observar é entre líquidos. Ou então, por que não falar também a mistura, né, que nós podemos dizer entre sólidos? Legal? Ou por que não dizer de mistura entre gases? Ou a chamada então substâncias gasificadas, gás e líquido. Muito comum, por exemplo, em refrigerantes. Ok? Bom, de uma forma bem geral, gente, só para lembrar, toda vez que nós falarmos de mistura, é construída de 2 ou mais componentes. E um detalhe, diferente. Tudo bem? Meu nome é Rildo Vaz, sou professor de Química. Hoje a nossa aula será sobre misturas eutéticas e azeotrópicas. Bora entender um pouco mais desses tipos de mistura. Para isso, a gente precisou fazer essa revisão para poder entender do que é o conceito mistura. Se pode observar então que mistura é quando você tem 2 ou mais componentes diferentes. E isso vai ajudar então a classificar uma forma assim um pouco mais específica o que é uma mistura eutética, o que é uma mistura azeotrópica. Legal? Então vamos lá, gente. Só para lembrar, as misturas são formadas por mais de uma substância. E suas propriedades variam de acordo com a proporção de seus componentes. Um exemplo aí que nós podemos dizer, a salmoura, que é formado por água e sais dissolvidos. Ou por que não falar, por exemplo, do atmosférico, que é construído então por diferentes gases, como o oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio e entre outros. Para nós analisarmos isso de uma forma assim, um pouco mais graficamente falada, vamos dizer assim, observe bem esse gráfico. Esse gráfico mostra, por exemplo, os estados como sólido, líquido e gasoso. Observem que, à medida que a temperatura ela aumenta, a passagem do estado sólido para o estado líquido, ela apresenta nesse ponto aí, olha, o que nós chamamos de uma faixa constante. A passagem do sólido para o líquido, é claro que você não vai ver logo de imediato o líquido se formando. Você vai ver uma transição de sólido e líquido. Se nós formos então chamar isso aí de constante para o ponto de fusão, aqui nós vamos representar por PF. Legal, gente? Se nós analisarmos a passagem do estado líquido com esse aumento da temperatura, nós também iremos ter uma constante. É claro que o líquido ele não vai passar logo de imediato para o estado gasoso. Há uma transição, líquido e gás. Isso então nós chamamos de constante para o ponto de ebulição. Aqui nós vamos chamar então de PF. Legal? Beleza, gente? Isso, gente, se diz respeito a um gráfico para as substâncias simples. Aí não é uma mistura. É só uma substância simples. Por isso que há essas 2 constantes para o ponto de ebulição e para o ponto de fusão. Legal?
Bom, nas misturas, no entanto, as temperaturas de fusão e de ebulição, elas são fixas. Isto é, as mudanças de estado ocorrem em uma faixa de temperatura. Olha aqui, gente. Se nós formos observar aqui a fervura de uma panela com água levada ao fogo, à medida que nós colocarmos algum componente nesta água quando está borbulhando, ela deixa de ferver. Bom, isso acontece pois os componentes da mistura alteram a temperatura, ou seja, o ponto de ebulição, ou então o ponto de fusão, assim como as propriedades. Legal? Há uma alteração quando você acrescenta algo. Quando você tem, então, uma determinada substância simples e acrescenta nessa substância simples uma outra substância, você tem uma mistura. Então aí provocará uma mudança, tanto na propriedade como para o ponto de fusão, se for um caso de mistura entre sólidos, como para o ponto de ebulição, se for um caso de substâncias entre líquidos, vamos dizer assim. Analisando graficamente, vamos dizer assim, a mistura, vamos aqui entender essa interpretação gráfica. Vamos lá? Por exemplo, a passagem do estado sólido para o estado líquido, existe uma faixa de temperatura. Observa bem que essa faixa de temperatura ela é bem diferente do gráfico que nós vimos no slide anterior, que fala sobre substâncias simples. Lá é uma constante. Aqui, por se tratar de uma mistura, há uma inclinação. Perfeito? Isso quer dizer para nós que essa faixa etária, ela subindica dizer que é o ponto de fusão inicial e final. Quase não é percebido quando se tem essa transformação do sólido para o líquido. De igual forma, gente, do líquido para o estado gasoso, também nós temos uma faixa de temperatura. Observa que também, analisando aí no slide anterior, quando nós vimos um gráfico da substância simples, você viu que é uma reta, é uma constante. Já na mistura, há uma inclinação que quase não é perceptível, essa mudança do estado líquido para o estado gasoso. Observe, então, que essa faixa etária, ela se indica dizer que é o que? É o início e o fim do ponto de ebulição. Legal, gente? Beleza aí? Bom, há algumas misturas, no entanto, que se comportam como substâncias puras durante a ebulição. É aquela constante, vamos dizer assim. Ou seja, apresenta uma temperatura de ebulição constante durante a mudança de estado. Bem, graficamente, então, falando, gente, vamos lá, representando aqui. O que eu estava me referindo era justamente isso aqui, ó. Isso é um gráfico de uma mistura, onde nessa mistura a constante é a ebulição. Isso quer dizer que nós chamamos então de mistura azeotrópica. Olha lá, gente. Entre líquidos diferentes, que é uma mistura, nós vamos chamá-la então de misturas azeotrópicas. Algo bem representado como exemplo é o álcool gel. Se nós formos olhar aí esse álcool 70%, nós iremos entender assim, que 70% é de etanol, que é o álcool, e 30% é de água. Legal? Isso quer dizer que o ponto de ebulição dessa mistura é aproximadamente 56 graus centígrafo. Olha aí. Uma mistura azeotrópica se dizer que é a mistura entre líquidos. Tudo bem, gente? Aonde o ponto de ebulição é o comportamento dessa mistura, é uma constante, vamos dizer assim. Legal? Beleza, gente? Misturas azeotrópicas, olha aí. Observa bem esse vídeo. Aí você vê o eletricista, né, o profissional, fazendo uma emenda de um fio. O que ele utiliza? Uma solda elétrica. Olha aí. Há misturas, gente, que se comportam como substâncias puras durante a fusão. Isto é, apresentam temperatura de fusão constante durante a mudança do estado. Graficamente aí, ó, falando, é isso que eu me refiro, olha. Olha a fusão aí, ó. Perfeito? Bem,
A solda que o eletricista estava usando é uma mistura, vamos dizer assim, entre 62% de estanho e 38% de chumbo. É uma mistura entre sólidos. Então nós chamamos que isso aí é uma mistura eutética. Legal, gente? Olha só,